Muito bem, dando continuidade aqui ao terceiro vídeo dessa playlist da correção da prova de cabo CPC 2024. Prova essa aplicada em 1º de setembro deste ano. Vamos continuar agora analisando as questões de número 35 e 36. Muito bem, esse é o terceiro vídeo. Todos os links estão na descrição e vamos continuar. Só colocar em tela cheia, vamos lá. A questão de número 35 melhor. Diz aqui, nos termos do Código Penal, o assunto que é Código Penal, é correto afirmar o quê? Exclui-se a ilicitude quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Diz aqui, ó, não sendo punível eventual excesso culposo. Não sendo punível eventual excesso culposo. A questão está errada. Vamos ver por quê. Artigo 23. Não há crime quando o agente praticou o fato realmente estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Isso aqui são as causas excludentes de ilicitude. Ou seja, a pessoa pratica um fato tipificado como crime, mas esse fato ele não é um fato criminoso porque exclui a parte ilícita dessa conduta, diante dessas circunstâncias. Aí fala justamente aqui, ó, excesso punível. Parágrafo único. O agente que em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, qualquer dessas aqui, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O que isso aqui significa? Vamos imaginar que o sujeito está lá numa situação de legítima defesa, uma pessoa vai atacar ele fisicamente. Ele usa dos meios moderados, os meios disponíveis ali para cessar aquela injusta agressão, seja ela atual ou iminente. Só que ele se excede. O sujeito parte para cima dele, ele olha ali em volta, acha lá um tijolo e dá 2 tijoladas na cabeça do sujeito. Na segunda tijolada, o cara cai e para. O que ele tem que fazer? Parar. Ele cessou a injusta agressão, que naquele caso era atual, né? Estava iniciando ali aquela agressão. Só que ele percebeu que na segunda tijolada ele parou, em vez de acionar o socorro, né, que é o que tem que fazer, liga o 90, chama a polícia, ó, teve um problema aqui, uma briga e tal, o cara partiu para cima de mim, eu dei uma tijolada aqui, ele está caído no chão. E acionar o socorro, né, que é para ficar redonda a ocorrência, não, ele continua. Foi para a terceira tijolada, quarta, quinta, sexta, até matar o cara ou deixar ele numa situação pior do que deveria. Isso é um excesso que vai ser doloso, se a pessoa teve a intenção, né, de continuar naquela agressão. Ou culposo, se em decorrência disso aconteceu algo que ele não tinha intenção, mas que ultrapassou os limites do razoável, do exigido para aquela circunstância. Então, sim, no caso da pessoa extrapolar na prática da sua legítima defesa, ou qualquer outra dessas circunstâncias aqui, de estado de necessidade, cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, se ele se exceder de forma dolosa ou culposa, ele vai sim responder pelo excesso provocado. Então essa questão aqui está errada por conta disso. Vamos analisar a alternativa B, da questão número 35. Ele fala aqui, entende-se por legítima defesa o agente de segurança pública, acho que é específica, né? Entende-se por em legítima defesa o agente da segurança pública que, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Bom, essa aqui é a correta. Vamos ver a fundamentação. Artigo 25, ele fala aqui, ele dá a definição do que é a legítima defesa. Fala, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bastava isso, mas veio o parágrafo único e reforçou. Veja aqui, ó, observados os requisitos previstos no caput, ou seja, esses requisitos aqui,
considere-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Bom, essa medida aqui, essa inovação aqui do artigo 25, ela foi muito mais política do que jurídica. Se a gente analisar, todos os requisitos, todas as circunstâncias já estão previstas no caput. Não era necessário ter colocado isso aqui num parágrafo, porque o agente de segurança pública que repele a injusta agressão de uma vítima mantida em refém numa prática de um crime, está fazendo exatamente o que está aqui. Ele, usando os meios moderados necessários, repele a injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. Não precisava descer essas minúcias, mas tudo bem. Foi mais uma inovação política do que jurídica, não tinha necessidade de estar aqui. Mas está aí. Eu coloquei essa observação aqui. Ó. Caso você estude e pegue o Código Penal no site do Planalto lá, você vai ver aqui, ó, a DPF 779. Dê uma olhadinha aqui, a DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que ela desafia a questão da legítima defesa da honra. Se você quiser ler depois, mais a título de conhecimento, isso aqui é para jogar uma pá de cal naquela conversa que fulano, normalmente, né, questão de questões familiares, o marido matava a esposa para defender a honra. Isso não existe, tá? Pelo contrário, tem até a questão do feminicídio, que agrava ainda mais crimes cometidos nesse contexto. Então, caiu por terra aquela conversinha para boi dormir que podia matar a esposa para defender a honra. Tem aqui uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que derruba totalmente essa questão da legítima defesa da honra. Então, essa aqui, a B, é a correta. A alternativa C. Fala aqui, ó, não exclui a imputabilidade penal à emoção, à paixão e à embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, decorrentes de caso fortuito ou força maior, ainda que o agente fosse, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Essa questão aqui está errada, vamos ver por quê. Emoção e paixão. O artigo 28 fala, não exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade. O que é imputabilidade? Imputabilidade é a possibilidade de responder criminalmente. Imputável é aquele que tem condições de ser penalmente responsabilizado. É diferente do inimputável. Esse aparelho está triste. Inimputável. O inimputável é aquele que não pode responder pelos atos praticados. E o Código Penal traz as hipóteses que isso acontece. Então, se a pessoa pratica um crime sob emoção ou paixão, ele vai continuar sendo imputável. Sobre ele vai recair um processo penal, ele pode ser condenado. Ele fala aqui, ó, a embriaguez voluntária ou culposa. Bom, primeiro, o que é embriaguez? Ele explica, né, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. A embriaguez não se dá só por álcool, dá por outras drogas ilícitas, outras substâncias que nem drogas não são. Por exemplo, medicamentos. Existem alguns medicamentos que se eles forem ingeridos concomitantemente com outros, ele pode deixar a pessoa embriagada. Em que sentido? No sentido da pessoa sair do seu eixo, né? A pessoa sai do seu estado normal, do seu juízo normal. Qualquer substância que tire a pessoa do seu juízo normal, que ela tenha uma falsa percepção da realidade ou altere de forma substancial o seu comportamento, essa pessoa pode se dizer que ela está embriagada, assim, de uma forma muito superficial. Só que ele fala o quê? Ó? É isento de pena, não é inimputável. Ele continua sendo imputável, mas ele é isento de pena. O agente que, por embriaguez completa, aqui é que está a questão. Ó. Essa embriaguez tem que ser completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então veja, a emoção e a paixão continuam deixando a pessoa imputável. E a embriaguez, para que a pessoa seja isenta de pena, tem que ser completa.
proveniente de caso fortuito ou força maior. Então imagina uma pessoa que ela é coagida, ela é obrigada a tomar alguma substância, seja álcool ou outra substância, a tal ponto que ela fique completamente incapaz de entender o caráter ilícito de um fato que ela está praticando. Então, nesse caso, ela é isenta de pena. Desde que ela não consiga entender o caráter ilícito ou de determinar-se com esse entendimento. Aqui está dizendo o quê? Que não exclui a imputabilidade, né? A questão não exclui a imputabilidade, a emoção e a paixão, embriaguez pelo álcool, substância, efeito análogo, decorrente de caso fortuito, força maior, ainda que o agente fosse ao tempo da conduta inteiramente capaz. Não, se ela for para que a pessoa seja isenta de pena, a embriaguez tem que ser completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Se a pessoa estiver completamente embriagada, essa embriaguez for voluntária para cometer um crime, ela é preordenada, ela piora a situação mais ainda. Né? Então é por isso que essa questão aqui ela está errada. Para que isente a pena, essa embriaguez tem que ser completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Alternativa D, vamos ver onde está o erro dela. Então aqui também está errada. É isento de pena o agente que, em virtude de, olha aqui, ó, perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa questão está errada, vamos ver por quê. É um pega-ratão esse daqui, né? Tem uma sutil diferença. Ele fala, ó, artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental, não perturbação mental, aqui fala que é isento de pena, a pessoa que por perturbação da saúde mental. Aqui não, é por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, tinha uma sutil diferença aqui. A alternativa D traz a informação que, por perturbação da saúde mental, a pessoa é isenta de pena, sendo que não é. A pessoa que vai ser isenta de pena se tiver algum problema de doença mental, não apenas perturbação da saúde mental. Uma diferencinha sutil aí. Quem estudou estava mais por dentro. Vamos agora à questão de número 36. Agente 36. Isso aqui é dos crimes contra a administração pública. Olha só. O agente público que aceita promessa de vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dessa comete o crime de... Qual desses crimes aqui essa pessoa comete? É corrupção passiva. Essa aqui é a alternativa correta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por quê? Artigo 317. Aos verbos aqui, ó, os elementares, solicitar ou receber para si ou para outrem, ou seja, se o agente público ele solicita, ele pede, ou ele não pede, mas ele aceita, e se essa vantagem devida é para ele ou é para um terceiro, e se for direta ou indiretamente. Como assim? Imagine aqui, ó, esse aqui é o servidor público. Aí vem o sujeito aqui, o A, e oferece vantagem devida. E ele aceita. Esse aqui comete o crime de corrupção ativa e o servidor público, corrupção passiva. Isso aqui é direta. A oferece para ele e ele aceita. E se ao invés do A oferecer diretamente, ele fala para o B, chega assim e fala, o B, vai lá e oferece vantagem devida em meu nome. Aí o B oferece vantagem devida em nome de A. E esse cara que aceita, ele comete o crime de corrupção passiva também, da forma indireta. B está corrompendo o funcionário público em nome de A. Então, se A oferece diretamente, a corrupção é direta. Se ele solicita para o B oferece, esse aqui aceita, aqui tem a corrupção passiva. De qualquer forma, tem a corrupção ativa em quem também ofereceu. Continuando, direto ou indiretamente, né? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. O que isso significa? Imagina que
Imagina que o sujeito, ele passa no concurso. Ele não está empossado do cargo ainda, mas já está fazendo esquema. É. O cara vai assumir uma função pública, conhece, já tem ali uma rede, um network de assuntos suspeitos. Aí fala, ó, tu vai assumir o cargo público, aí eu vou ser empossado semana que vem. E em decorrência dessa posse futura ainda, ele já começa a fazer esquema. Ou seja, ele não assumiu a função pública ainda. Ele passou no concurso, ele vai tomar posse do cargo. Mas em razão do cargo que ele vai ter e ainda não tem, ele já começa a fazer esquema, ele também incorre no crime de corrupção passiva, se ele solicitar ou aceitar vantagem devida, né? Ou é isso aqui. Antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. É isso aqui que a questão está dizendo. Só para relembrar, e essas outras questões aqui, outros crimes aqui, a concussão, peculato e prevaricação. Vamos só dar uma revisão rápida neles. Concussão, ele é muito parecido com a corrupção passiva. A diferença está no verbo. Ó. Exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas a razão dela, vantagem devida. O que diferencia a concussão da corrupção passiva é o fato de que aqui... Opa, deixa eu mudar aqui. O que diferencia a concussão da corrupção passiva é o fato de que na corrupção passiva ele solicita, ele pede com jeitinho, ou aceita. A pessoa aceita, ele não pensa duas vezes, já pega. Na concussão ele exige. A concussão ele pega pesado. Aqui ele solicita, ele pede com jeitinho ou aceita, não pensa duas vezes. Na concussão ele mete o louco mesmo, ele exige. É isso que diferencia a concussão da corrupção passiva. Só para relembrar aqui o que é concussão. Continuando, vamos ver aqui o peculato. Só para não confundir esses crimes aqui. É que a corrupção passiva e a concussão faz essa confusão que muda pouca coisa, muda o verbo, né? O peculato já muda bastante o quadro aqui. Peculato, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público, ou seja, também é um crime próprio, né? De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então o peculato ele se aproxima muito do furto. E o que diferencia do furto é que ele precisa ter a elementar de ser funcionário público, ele precisa ser funcionário público. Eu não vou entrar em detalhes aqui de peculato furto, peculato culposo, o particular que responde junto peculato, que isso aqui não é aula sobre isso, né? Isso aqui é só correção da prova. Mas só para diferenciar do furto, o funcionário, aqui para acontecer o peculato, a pessoa tem que ser o funcionário público, ele tem que se apropriar de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que ele tenha posse. Aquilo está na responsabilidade dele. Ele faz isso em razão do cargo. Essa apropriação é para ele ou para terceiros, né? Em proveito próprio ou alheio. Então imagine aí, por exemplo, que a pessoa trabalha numa seção e na seção tem ali um telefone celular funcional. Ele tem a posse daquele telefone celular funcional, vamos supor, seja da polícia, militar, civil, INSS, qualquer órgão, tá? Ele se aproveita que ele tem a posse em razão do cargo e subtrai esse aparelho. Pega a posse para ele em proveito próprio ou alheio. Muito embora seja subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outra, ou seja, é muito parecido com o crime de furto, mas existe as elementares de ser funcionário público. Esse bem ele tem que ser móvel, público ou particular, e ele se apropria disso em razão da facilidade que o cargo proporciona. É isso que torna essa subtração, sai da esfera do furto e entra na esfera do peculato. É basicamente isso, né? Que faz essa diferença. Bom, já foram as duas questões desse terceiro vídeo. Eu vou encerrando esse vídeo aqui, vou deixando você para assistir o próximo vídeo, cujo link já está na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Vamos lá.